É que vocês me contaram aquele dia que nos primeiros meses, assim, namorando, vocês já falaram sobre ser pais. Sim. Porque foi uma coisa que a gente, enquanto amigos, num contexto que a gente tinha namorada, a gente sempre falava, tipo, a gente vai casar depois da formatura, a gente vai ter filho. Já era certo tudo. Tem cachorro. Tipo, e nossos filhos vão brincar juntos. A gente até brincava de ser vizinho. De ser vizinho, isso. Os filhos de vocês vão brincar juntos. Exato. E Não a é gente raro. sempre falou muito disso. A gente sempre, por mais que a gente estivesse no contexto de faculdade, a gente sempre foi muito da vibe família, de querer ter filho, tipo, a gente sempre imaginou nossa vida assim. Então a gente falava sobre isso. Nós somos adolescentes caretas. Sim. A Né? gente, Então nunca fomos de, tipo, vamos encher a cara, balada. Pegar todo mundo. Nunca foi isso. Eu sempre tava namorando. Eu saí de um relacionamento pra entrar em outro. Entendeu? Exato. Então, Gustavo, a mesma coisa. Então a gente nunca foi de porra louca, entendeu? As namoradas de vocês não desconfiavam de nada. Acho que não. A gente já conversou sobre isso depois. acho que Não desconfiavam. E aí, assim que que acontece esses primeiros eventos, depois dessa segunda vez, acabou, né? A gente nunca mais se separou. A gente ficava ali todos os dias. Já foi um relacionamento mesmo. A gente já entendia aquilo como um namoro, assim, imediato. Não teve esse papo de vamos namorar. Não, Até não. eu brinquei com você, namora comigo e tal, não sei o que, mas, tipo... Era uma coisa que já tá meio que óbvio. Tanto que a gente considera nosso dia 1 de casamento, o dia que a gente ficou. Porque a gente realmente não separou mais ali. A gente já começava a dividir conta, já... tudo se misturou ali naquele momento. Sim, a gente pegava o dinheiro, né, do lanche na faculdade e tal, pra ir pra um motel drive-in, separava com o carro, para, tipo... Pra comer, literalmente. Enfim, então tipo, a gente saía depois morrendo de fome. Porque era isso, a gente queria estar junto o tempo todo. E a gente não tinha local, entendeu? Pra ficar tudo escondido, tudo né? escondido Então... e tal. Pra faculdade também era Tudo super escondido. Super A escondido. gente começou a contar inicialmente para alguns amigos bem próximos mesmo. Coisa de 2, 3 pessoas. E aí, nesse momento, a gente já conversou. A gente já falou, tá, e agora, como é que vai ser nossa vida? A gente vai casar? Porque vocês têm que pensar, é 2011. 2011, o casamento gay não era permitido no Brasil. A adoção por casais gays não era permitido no Brasil. Era uma outra realidade. Entende? Era muito mais longe, né? Esse sonho. Sim. Exato, era muito mais longe. Não existia na mídia pessoas, casais, era tudo... A personificação das pessoas LGBTs eram sempre pessoas secundárias, caricatas. Caricatas, engraçadonas. Não era alguém que você olhava e falava, não, essa pessoa tem um futuro feliz. Essa pessoa... Isso foi uma coisa que foi se construindo com os anos, né? Depois que a gente foi ter representações, até hoje é difícil, mas a gente tem poucas, mas tem. Tá aumentando hoje em Tá dia. aumentando de representações de pessoas que têm um futuro feliz. Com a internet, né? Também, né? Com esse negócio da paternidade, a gente sempre procurou casais que tivessem filhos. E, tipo, na rua mesmo, sabe? Não era nem nada na mídia. E toda vez que a gente via 2 homens com uma criança, a gente ficava, meu Deus, olha ali, um casal com filho, possível. não sei o quê. É possível, vamos perguntar. E quando a gente sondava, era tipo assim, era o sobrinho, era o filho da amiga. A gente fala, cara, a gente nunca vai conhecer um casal com filho. Então a gente sofria muito. Era algo muito de não assim. ter realmente essa representatividade, achar a gente, essa figura que a gente queria se espelhar, enfim, seguir os mesmos passos. E aí foi nesse momento que eu peguei e aí eu comecei a planejar, porque eu sempre fui a pessoa do planejamento, né? Vou fazer uma tabela do Excel aqui dos passos que a gente vai dar na nossa vida. E foi isso mesmo que eu fiz. Eu falei, a gente podia se formar em 4 anos e meio, porque a faculdade de Direito Civil são 5 anos. Então ali a gente já começou, vamos adiantar isso aqui pra gente se formar, pra gente se casar, pra gente morar junto, não sei o quê. Então, trabalhar, né? Exato. E aí eu falava, tipo, a gente vai trabalhar, a gente vai morar em tal bairro, vai comprar tal casa, eu quero tal carro, quero conhecer tantos países e quero ter filho. E aí, quando chegou no momento do filho, a gente era tão fantasioso, era tudo tão impossível na nossa cabeça que a gente começou a viajar mesmo. Mas de, o menino saiu de Cuba. O É. que é impossível? Não é? A gente começava a imaginar, imagina um bebê que tivesse os meus olhos, o seu nariz, a minha boca. A gente começava a viajar nesse contexto até por... Pra sonhar mesmo, né? pra sonhar. E porque a única possibilidade na nossa cabeça de ter filho seria a possibilidade heteronormativa, né? A forma como as pessoas normalmente têm filhos. Sim. E aí a gente ficou viajando nisso. Imagina se fosse possível. E aí, nesse rolê de imagina se fosse possível, foi que me veio a ideia, que até então era completamente absurda. Eu falei, gente, imagina se minha irmã
que é idêntica a mim. Eu tenho uma irmã... Gente, é a mesma cara. Mentira. Eu uso aquele aplicativo de... Você no sexo Você no oposto. sexo oposto. É a mesma pessoa. E aí eu falei, gente, minha irmã é idêntica a mim. Imagina se ela doasse o óvulo pra mim. E aí você entrasse com sêmen, a gente conseguiria enxergar esse bebê que fosse a misturinha de nós dois. Que a gente tanto sonhava até então. E aí pronto, coloquei aquilo num papel. Eu escrevi todos esses sonhos no papel, inclusive esse planejamento. Vamos fazer isso quando eu tiver 29 anos. Você é um cara do planejamento mesmo. Do planejamento. Eu quero em tal data, tal época, com 29 eu quero viver esse momento da minha vida. Mas até chegar lá a gente passou... isso. Mas sua família? Então, planejamos isso... E aí, o que aconteceu, né? A gente planejou muita coisa, inclusive com um casal de amigas lésbicas. A gente falou, gente, como é que vai ser? A gente vai ter que fazer de forma natural. Vocês ficam com um, a gente fica com o outro. Umas coisas assim, tipo... Coisa não existia uma forma que a gente utilizasse como modelo. Então, a gente ia criar a forma de ter nossos filhos, entendeu? E aí, então, a gente chegou a cogitar muita coisa absurda. O que aconteceu foi que o Robert foi pressionado pela mãe dele. Foi. Minha mãe, enfim, viu... que tinha terminado com minha namorada, tava muito mais grudado com o Gustavo, gente, a gente psiquiatra. Passava 24 horas por dia junto, a gente dormia junto, a gente não se desgrudava, tava na cara. Tava na cara E que aí, tinha algo ali. Minha mãe chega e me pressiona assim, Acho que vem cá. Você vai me contar quando? É. O que eu já sei? Exatamente. Você vai me contar A quando? gente tinha um imã um com o outro que a gente não conseguia parar de se tocar, era uma coisa assim. Isso, na faculdade, no restaurante, nos rolês, tudo que ninguém sabia, a gente ficava sempre assim, ó. Um passando o pé na perna do outro só pra estar se tocando o tempo inteiro. Exato. Era surreal. A gente sempre brinca, né? Porque quando a gente ficou a primeira vez, todo aquele momento inicial... parece que era um negócio físico que não cabia no peito, tudo que a gente estava vivendo. Chegava a doer mesmo, tipo, é meio surreal, né? Parece uma coisa escrita de livro, de novela, mas era realmente isso que a gente sentia. O que a gente estava sentindo um pelo outro era físico, não cabia dentro da gente. O corpo não comportava aquele sentimento todo que a gente surreal estava Tava guardado há muito tempo, né? Exatamente. Então, uma das linguagens do amor de vocês é o toque, né? Com certeza. Até demais. E aí, pronto, a gente pegou e aí... E a mãe me pressiona. A mãe dele pressionou e ele falou Eu falei, gente, deu a louca, não vou negar, mas eu falei, sim, é isso mesmo. Aí eu isso a gente tava com 3 meses, tá? 3 meses de namoro. É. Eu falei, a gente já aproveitando o embalo. Ah, não, aí contei pra minha mãe, ela falou assim, tomou um choque, aquela que eu não esperava, que ela jogou, falou, ah, vai negar, não. Aí contei, ela tomou um susto, falou, ah, não, é isso mesmo que você quer pra sua vida e tal. Aí eu falei, sim, eu tô muito feliz, eu tô curtindo o que tô vivendo, é isso que vou encarar e vambora. Ela, tá bom, eu só preciso de um tempo pra me acostumar com a ideia. Mas beleza, em nenhum momento ela me proibiu nem nada. Mas ela tomou um choque inicial. Aí o Gustavo, no embalo, fala assim, já que você contou, eu vou contar pra minha mãe no mesmo dia. Aí... eu contei pra minha família é grande. Você reuniu todo mundo muito unido. Não, eu comecei pela minha mãe, eu fui ali, fui contando. Só que a reação foi bem diferente da família do Robert, assim, foi a Segunda Guerra Mundial. De verdade, assim, foi um drama, foi um pesadelo. A minha vida virou de ponta cabeça a partir daquele momento. Eu não esperava que as coisas fossem ser recebidas da forma como foram. Então eu achava que ia rolar um draminha ali inicial, tipo, que nem rolou no do Robert, mas que ia ficar tudo bem. Só que não, eles não aceitaram de forma nenhuma, assim, eles não queriam, me perseguiam, não me deixavam mais ir pra faculdade, faziam assim, tipo, não me deixavam encontrar o Robert, né? Essa é a questão, assim. Botaram sua faculdade, seu estudo em jogo pra você não encontrar ele. Assim, na verdade, era tudo pra eu não ver o Robert. Tipo, se o Robert fosse ia ser um problema, né? Sim. Então, foi muito eu era o difícil. demônio. Era literalmente não, foi falada essa frase mesmo. Eu era o demônio. Nossa, foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. Era cultos religiosos todos os dias na minha casa. Eu indo pra igreja, eu tentando... aquela coisa do vamos tentar tirar isso de você mesmo, sabe? Então, foi um processo muito doloroso. Eu lembro que uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça era que eu era o privilegiado do rolê, né? Tipo, a vida boa, branco, hétero, cisgênero, o privilégio formal de pessoa. Um detalhe mudou na minha vida. Civil, melhor do que você, igual aquele mesmo. Um detalhe mudou na minha Nossa! Resgatei, né? Eu parei um segundo, meu Deus! Aquele Que meme. referência! Engenheiro civil, Melhor... cidadão não. Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. E aí eu vi um detalhe mudando na minha vida. Só minha sexualidade mudou. Eu era a mesma pessoa, tudo igual, mas foi o suficiente pra eu sair
do orgulho de filho, de amigo. Querido da titia, querido... O orgulho da sogra, o orgulho da namorada para uma pessoa que todo mundo tinha vergonha. De repente eu era vergonha para os meus pais, eu era vergonha para minha família no geral, eu era vergonha para minha sogra, nova sogra, no caso da mãe do Robert, era vergonha pro Robert também, que não tinha coragem de assumir aquele relacionamento. Não é vergonha de você, mas do nosso relacionamento. Tipo, ninguém podia descobrir da gente. Sim, vocês Então, estavam super felizes, meio que... Isso mexeu muito com a minha cabeça na época, porque eu era uma pessoa a se esconder. Em qualquer contexto que eu vivesse, a partir daquele momento, eu era uma pessoa a se esconder. Era uma pessoa marginalizada, sabe? Essa era o meu ponto de vista em relação a tudo ali. Porque, enfim, foi um momento muito, muito delicado, assim, na nossa vida. O Gustavo ficou bem mal, foram... Eu passei da pessoa que ria o tempo todo para a pessoa que só chorava o tempo todo e sofria com a rejeição e tentava ser aceito e não era. Ao mesmo tempo que a gente estava vendo, sei lá, um sonho do nosso relacionamento, foi toda essa bad do lado do Gustavo. Inclusive, tava tão ruim que acho que minha mãe falou assim, gente, porque a gente já tava pensando, tipo, alugar uma kitnet, seguir nossa vida, arrumar um estágio cada um, porque imagina, ainda tava no início da faculdade. Mas vamos arrumar um estágio, ganhar dinheiro e tentar arrumar nos cantinhos. E minha mãe falou, não, calma aí. Gustavo, vem pra cá, vem morar aqui em casa. E minha mãe chamou ele pra morar lá em casa e, enfim. Exato. Ficamos morando 3 anos lá no meu quartinho, com minha cama de solteiro, nós dois, com mais de 1,80 os dois. Dormindo numa cama de solteiro durante mais de 3 anos, até a gente se formar. Então ele foi morar comigo lá na casa da minha família. Exato.